Olá, eu sou a Alexandra, tenho 37 anos e sou paciente oncológica. E sou também maquilhadora em tempos livres e hoje vou ajudar-vos a criar uma maquilhagem que vos ajude a sentir bonitas e especiais e lindas numa fase que pode não parecer tão boa, mas é o vosso renascimento. Portanto, então, primeiro que tudo, temos que hidratar a pele e colocar um primer, se puderem. Normalmente nesta altura a vossa pele está mais sensível, mais desidratada, mais reativa, por isso têm que ter muito cuidado e usar produtos de preferência naturais, à base de água, hipoalergénicos. E convém utilizarem protetor solar de preferência 50, porque a quimioterapia potencia manchas e não queremos nada disso, né? Então agora vou utilizar aqui o meu primer. Não tenho que utilizar nada de especial, nenhuma marca em concreto. Vocês depois vão percebendo o que é que se adequa mais à vossa pele. E isto, como é muito hidratante, é como se fosse um creme, podem colocar diretamente com as mãos, não precisam de nenhum pincel. Ou se quiserem podem utilizar pincel. Se preferirem, em vez de usarem uma base, podem utilizar protetor solar com cor, que é mais prático. Depois isso dependerá de vocês. Eu vou utilizar aqui uma base super clarinha, uma vez que, como eu estava a fazer quimioterapia até há pouco tempo, não podia utilizar, apanhar sol. Estou a utilizar uma esponjinha, mas podem utilizar um pincel também. É para utilizar as pancadinhas. Quanto menos produtos utilizarem nesta fase, eu acho que até é melhor, porque não sabemos se a nossa pele vai ter alguma reação alérgica ou não. E para evitar, porque não? Eu prefiro maquilhar sem a prótese capilar, mas isso depois depende de cada um. Eu, por causa da quimioterapia, tenho a pele mais seca. Durante o tratamento ela pode mudar devido aos químicos. Beber muita água é muito importante. Depois podem utilizar, se quiserem ou não, isso depois depende, porque durante a quimio também temos muitos afrontamentos. E depois cria aquela cake face que não é muito fixe. Para não criar um look muito pastoso, né, com os afrontamentos que temos durante a quimio, depois vocês veem se precisam de utilizar pó ou não. Podem usar pó compacto para selar a base, ou pó solto. Se calhar o pó solto aqui é melhor, porque é mais levezinho. Como as bases unificam o nosso tom de pele, é importante depois passarmos também um bronzeador para darmos mais uma corzinha e não ficarmos tão brancas, porque durante a quimio ficamos com aquele ar de Walking Dead. Ficamos com aquele ar super branco e de doentes, e isto ajuda a disfarçar um bocadinho. Para mim é super importante a maquilhagem porque faz-me sentir mais confiante, mais empoderada, e numa altura destas que a pessoa sente que toda a nossa beleza é-nos retirada à força, não é? Isto é uma forma de resgatar, não é? A nossa beleza, não só interior, mas trazê-la cá para fora também. E a maquilhagem é uma forma de qualquer doente oncológica se sentir melhor. Principalmente, falo por mim, das pessoas que têm câncer da mama, não é? Porque atinge-nos uma parte que é tão nossa, não é?
da mulher, né? Quer dizer, o que é mais da mulher do que as mamas, não é? Por isso, enfim, é como se, às vezes, como se elas próprias nos traíssem, né? Eu lembro-me a primeira vez que eu pus maquilhagem depois da quimio, quando me vi, meu Deus do céu, a pessoa fica, epá, afinal ainda existe, ainda estou ali, não é? Porque tu olhas para o espelho e não te reconheces, deixas de ser aquela pessoa, não é? Não tens o cabelo, ficas super branca, perdes as sobrancelhas, perdes as pestanas, os corticoides ou cortisona vai-te engordar o rosto, ficas completamente deformada, né? É difícil. Enfim. Um dos desafios para mim foram as sobrancelhas, que nunca é a minha parte preferida e agora muito menos. Agora já vou tendo sobrancelhas, mas houve a altura que tinha para aí 3 pelos e era um bocado complicado. O que se pode fazer é, por exemplo, utilizar este tipo de formas que ajudam a encontrar a antiga forma da nossa sobrancelha e preencher com sombra, sempre assim a imitar os pelinhos da sobrancelha e pronto. Ou com lápis, conforme vos der mais jeito. Podem utilizar sombra, tipo uma cor destas, o castanho, normalmente mais claro, principalmente vai ter que ser mesmo mais claro, porque se não tem a sobrancelha, ao porem da cor da sobrancelha antiga, vai ficar muito carregado e não vai ficar nada natural. A pessoa vão olhar para vocês e vão perceber que aquilo, ninguém se vai sentir bem assim. Depois passa-se com a escovinha. Não convém também carregar muito, por isso. Porque a gente tem que dar o nosso melhor sempre, né? Com cancro ou sem cancro. Quem quiser, quem tiver mais pelos, por acaso, como é o meu caso, até posso passar com uma... Porque eles ainda não estão assim um bocado disputados e rebeldes. Então, qualquer rímel transparente serve para baixar e colocar no lugar as sobrancelhas. Os olhos. Temos mais olheiras e os olhos depois são outro desafio também, porque sem pestanas os olhos ficam super esquisitos. E o espelho é daquelas coisas que ou é um aliado ou... Não é? Temos que aprender a conviver com a nossa nova imagem. E às vezes não é muito fácil, né? Porque eu ainda sinto muito isso. Eu olho e parece e não sou eu, né? Mas ao mesmo tempo eu consigo ver para além daquela imagem, né? Eu sei que sou mais do que aquilo. Mas às vezes é difícil. Mas depois de tanto tempo, chega um ponto que parece que já não somos aquela pessoa que antigamente olhávamos ao espelho e vimos. É uma coisa assim. Não sei, acho que sou uma nova Alexandra. Para quem tem assim muitas ruguinhas cá em baixo, por acaso até é o meu caso, mas podemos pôr um bocadinho assim de pó solto para selar aqui o corretor. Mas as pessoas mais velhas não convém pôr porque vai marcar mais as ruguinhas. Durante a quimio não apetece muito maquilhar porque estamos cansadas e ainda temos paciência e parece uma empreitada. Mas se dermos uma corzinha, ainda que seja com cores mais neutras, por exemplo, assim estas cores, sempre dá um arzinho mais saudável. Eu vou fazer hoje uma maquilhagem em tons de terra, porque são as cores do outono, já que entramos no outono.
porque não? É uma cor que fica bem em toda a gente, normalmente. Um dos meus medos foi depois não conseguir maquilhar depois de fazer a cirurgia, porque é complicado, né? Há muitas pessoas que perdem a estabilidade nos braços, nas mãos, mas graças a Deus está a correr tudo bem. Estou a pôr aqui uma cor mais quente, mas aqui no côncavo, para fazer a transição. Aqui o importante é fazer este movimento para tentar espalhar bem a cor e não deixar riscos para não se perceber onde começa uma cor e acaba outra. E é sempre maquilhada. Fazer aqui, meu. Porque eu acho que, apesar de doença, nós não devemos deixar de ser nós próprios, né? É importante mantermos a nossa identidade e o que é importante para nós, porque a doença já nos leva tanto. E depois vou novamente com um pincel assim mais fofinho para esfumar. Tem que seguir construindo, não é, a cor. Agora vou passar aqui o lápis na linha d'água. Este lápis convém ser mais para o cremoso, para poder espalhar bem. Com um pincel assim, mais pontiagudo. Vamos esfumar. Durante a quimio, quando eu não tinha pestanas, o que eu fazia também era passar o lápis na parte de dentro, porque sempre dava mais definição e não se via aqui esta parte da pálpebra, da linha d'água de cima. Sempre ficava mais bonito. Agora vamos pôr as cores que utilizamos aqui em cima. Vamos utilizar estas cores para dar continuidade ao olho, à cor de cima. Quando não temos pestanas, facilmente entram-nos coisas para os olhos, tipo no banho, shampoo, que é uma coisa simples, mas que depois me apercebi, porque as pestanas estão lá mesmo para proteger. Então, durante a quimio, e que não tinha assim quase pestanas, não utilizava eyeliner líquido, porque tinha receio que me entrasse para o interior do olho, que me entrasse para o olho. Por isso utilizava o lápis e esfumava com sombra. Então agora o eyeliner, esta linha deve ser a continuidade aqui desta linha d'água de baixo, por isso vamos tentar fazer o rabinho aqui, da continuação. Não precisam de ir até ao fim e ao início, conforme preferirem. Isto, o eyeliner é como as sobrancelhas, é sempre difícil que fiquem os dois iguais. Vou só passar aqui com as esponjas.
Eu fiz já a asneira de utilizar isto e correu muito mal. Na altura fiquei sem o resto das pestanas, portanto não utilizei isso durante a quimio, porque elas estão muito fraquinhas e agora também não vou utilizar, que eu não as quero perder. Eu costumo utilizar primeiro nas pestanas de baixo, porque senão quando eu vou abrir os olhos elas vão bater lá em cima se já estiverem pintadas e vão sujar o que eu fiz. Outra coisa que também se pode fazer é com uma esponjinha destas, utilizar assim, mesmo diretamente na linha das pestanas em cima, assim, para fazer o eyeliner com sombra e assim não utilizar o líquido para não cair dentro do olho, para quem ainda não tem pestanas. Vou só passar o bronzer mais uma vez, para não estar tão branquinho. Retocar. Vai ser. Depois, como ficamos com umas maçãs do rosto assim muito fofinhas, devido à quimio, podemos fazer o contorno do rosto, assim, nesta parte, aqui entre a covinha, no início da covinha aqui, da maçã do rosto. Depois passamos o iluminador, se quisermos, para dar um ar assim mais radiante. Isto depois depende onde vocês se sentem confortáveis em iluminar. Normalmente são as áreas mais salientes do rosto. E o blush, 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 para dar uma corzinha e um ar mais saudável. Eu costumo pôr mesmo assim em cima da linha, um bocadinho para fora do lábio, para dar um ar assim mais volumoso, que acho que favorece. Estou com os lábios secos, que é um dos... Lá está, aqui, meu querido. No final podemos utilizar uma água termal para hidratar e para fixar a maquilhagem, para evitar que fique com aquele empapado. Depois podemos utilizar durante o dia para nos irmos refrescando depois de termos os queridos afrontamentos. E pronto. Espero que tenham gostado.